Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, antes de entrar no assunto do vídeo, eu gostaria de ser chato mais uma vez aqui com vocês para lembrar a todos que o meu curso Mentalidade Revolucionária e Globalismo já está disponível para que você que ainda não se inscreveu possa se inscrever, tá? Eu comecei aí a vendê-lo no dia 20. Então aqui no comentário fixado terá o link para que você possa se inscrever e também o vídeo de estreia para que você tenha todas as instruções de como está funcionando o curso. Muitas pessoas já se inscreveram, muito obrigado a vocês, como também já estão começando a dar testemunhos das aulas, né, da qualidade das aulas. Eu também agradeço muito os comentários que vocês estão deixando. Então, para você que está interessado e ainda não se inscreveu, o link estará disponível aqui no comentário fixado, tá joia? Bom, mas já falando a respeito do vídeo, eu tive aqui que tomar um engove e assistir ao filme Dois Papas, que fora lançado então no portal da Lacraflix, né? É de praxe já que no final do ano aparecem esses filmes mentirosos a respeito da Igreja Católica, a respeito do cristianismo na Lacraflix, assim como sempre há um ataque de alguns palhaços que pensam que são humoristas, como aconteceu no caso do Porta dos Fundos, né? Só que esse filme Dois Papas ele é muito mais específico, ele é muito mais sorrateiro do que possa parecer, não é? Ele não é uma grande palhaçada exposta como aqueles moleques do Porta dos Fundos fizeram. É um filme bem mais sorrateiro, que tem a direção do senhor Fernando Meirelles. A saber, o senhor Fernando Meirelles, ele foi diretor também do filme A Cidade de Deus, muito bom, inclusive o filme dele. E nós sabemos muito bem das posições do senhor Fernando Meirelles. Ele sempre apoiou a dona Marina Silva, ele é apaixonado por essa agenda ecossocialista, que nasceu lá, que começou a ser muito disseminado na União Soviética com o senhor Mikhail Gorbachev, né? Eles descobriram que o comunismo verde também é uma grande arma, utilizando, claro, de diversas proposições heréticas, gnósticas e panteístas, que hoje querem instrumentalizar a sã doutrina católica dentro dessa dialética revolucionária aí, que está muito no que nós estamos observando no Sínodo da Amazônia. Eu fiz um vídeo aqui no canal a respeito do Sínodo. Se você não assistiu ainda, também assista, está disponível. Tá? Um vídeo chamado Sínodo da Amazônia, Gnose e Heresia, onde ali eu mostro que o Sínodo ele é dialético, né? Ele tem proposições gnósticas e proposições panteístas em reduzir a Santíssima Trindade ao mero naturalismo. E isso também acontece neste filme. Para analisá-lo aqui, terei que dar alguns spoilers para vocês, tá bom? Até porque eu não sei se vocês irão assisti-lo. Não sei se todos vocês terão saco para tanto. É um filme de aproximadamente 2 horas e 5 minutos, tá? Fiz um vídeo também a respeito do Porta dos Fundos, onde eu falo, cancelem a merda da Netflix, tá? Mas para quem tem canal, né, no YouTube e analisa esse tipo de material, não tem jeito. A gente tem que tomar um engove e mergulhar na merda para poder analisá-la e sair de lá todo fedorento, todo acabado, que foi o meu caso. Um filme que eu assisti inteirinho. Tive que tomar um engove e assistir para poder analisar aqui com vocês. Então, fazer o que, né? Acontece. Shit happens, né? É um filme muito ambíguo. Quando você o assiste, você logo vê que eles estão fazendo uma coisa muito clara. Como intitulado, né, Dois Papas. A história se dá após a morte de São João Paulo II e, claro, quando o cardeal Ratzinger assume o trono de Pedro, não é isso? A sucessão de Pedro, e torna-se o Papa Bento XVI. E depois, claro, nós temos a presença do cardeal Bergoglio, que hoje é o Papa Francisco. E o que eles tentam pintar no filme? Um Bento XVI maluco, um Bento XVI retrógrado, um Bento XVI conservador, um Bento XVI revoltado com tudo, um Bento XVI autoritário, extremista. É assim que eles pintam o Papa Emérito Bento XVI no filme, né? Porque saber, o Papa Bento XVI é um dos maiores intelectuais, eruditos católicos que nós temos. Nem preciso dizer aqui para vocês o óbvio ululante da qualidade dos livros e daquilo que o Papa Bento XVI sempre disse. Quer dizer, é um intelectual católico
de primeiríssima ordem, né? Claro que tem as suas escorregadas, né, teológicas, as suas escorregadas como o Papa, como o que sempre aconteceu historicamente. Mas naturalmente que o Papa Bento XVI ele incomoda muito, muito as agendas progressistas, liberais, que querem instrumentalizar a sã doutrina para a revolução liberal, porque o Papa Bento XVI, mesmo tendo as suas falhas, ele sempre preservou e muito a ortodoxia, né? Mas o que eles colocam no filme é o seguinte: eles sabem, né, que existem muitas críticas que são feitas ao Papa Francisco. Tanto que no filme eles colocam o Bento XVI extremista, nervoso, autoritário, e colocam o Papa Francisco um reformador litúrgico, um cardeal progressista, um cardeal que relativiza os sacramentos, que relativiza o ser de Deus, que relativiza a Santa Igreja Católica e que é um cardeal que reduz os sacramentos e reduz a objetividade da Igreja ao mero tecnicismo, como se tudo aquilo ele tivesse ali que apenas fazer os sacramentos, cumprir com os sacramentos, como se fosse apenas uma questão técnica, uma questão protocolar da Igreja, não uma questão substancial, essencial, deixada por nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. É uma coisa muito curiosa. Então o que tem ali? Uma ambiguidade. Porque colocando um Papa Francisco desse jeito, eles sabem que os conservadores iriam ficar, né, os católicos tradicionais, conservadores, ortodoxos, etc., iriam ter uma visão que muito mais crítica do que ele já tem ao Papa Francisco. E, dialeticamente, como antítese disso, querer agradar os progressistas. Né? Porque realmente coloca um Papa revolucionário, coloca um Papa reformador, coloca um Papa que enxerga os sacramentos da Igreja como se fossem hipocrisia. E colocam o Bento XVI como uma imagem disso. Como uma imagem de um Papa que realmente coloca ele meio maluco, gritando que ele não ouve mais a voz de Deus, que ele não vê mais Deus no cargo, né? Reduz tudo a um mero cargo. E que ele quer renunciar porque ele foi omisso, porque ele não cumpriu com a ortodoxia, né? E coloca um Papa meio gnóstico, né? Um Papa meio revoltado com a ordem de todas as coisas, quando na verdade nós sabemos que não foi bem assim a história do Bento XVI. Não foi bem assim. E colocam ele como se fosse um rival do Bergoglio, né? Um rival do cardeal Bergoglio, na história do filme, no enredo do filme. Quando nós sabemos que, na verdade, o Papa Bento XVI tem até um apreço pelo Papa Francisco. Ele tem uma certa proximidade, um certo apreço por ele, e já reiterou que ele é o Papa legítimo. O próprio Bento XVI já o fez. Isso na realidade, mas no mundo progressista, como eles atuam sempre dialeticamente, colocaram o Bento XVI maluco e um Papa Francisco completamente revolucionário. Né? Claro, deturpando até mesmo as coisas do Papa Francisco. Algumas coisas que eles colocaram ali realmente é um problema do Papa Francisco e outras coisas eles deturparam sim. Como se eles estivessem o quê? Secularizando as falas do Papa Francisco a respeito dos pobres, por exemplo. É um Papa que é conhecido pelo quê? Pelo seu cuidado, pela sua caridade aos mais pobres, aos mais necessitados. Isso é verdade. Isso o Papa Francisco demonstra muito. Só que, se nós formos justos, nós sabemos que essa concepção do Papa Francisco é uma concepção de caridade, que isso sempre foi parte da ortodoxia católica. Isso nós temos que ser justos. Não é porque o Papa Francisco ele tem as suas escorregadas, muitas vezes meio liberais e progressistas, porque isso é fato, ele tem mesmo. Eu não concordo muito com esse negócio de Papa Francisco comunista, eu acho que é um exagero, é uma redução do que ele representa. Ele tem sim as suas escorregadas modernistas, como também é fato de que a sua teologia a respeito dos pobres é uma teologia ortodoxa, que resgata realmente o pensamento católico. Isso é verdade. Isso nós temos que ser justos aqui e analisar ponto a ponto. Mas o que eles fazem com o Papa Francisco é o seguinte: olha, nós temos conservadores que criticam muito o Papa Francisco, então nós vamos colocar ele como um progressista, porque isso vai inflar as críticas. E é lógico, inflar também a vontade desenfreada de sede vacantistas que estão soltos na internet aí a rodo. O sede-vacantismo, a saber, é um erro teológico. É negar aquilo que está escrito em Mateus 16, 18.
onde Cristo prometeu que as portas do inferno jamais prevaleceriam sobre sua igreja, né? E que a sucessão apostólica é um fato histórico, assim como é um fato miraculoso. Então junta-se as duas coisas, a promessa de Cristo e a sucessão apostólica, que é factual, não tem como você apoiar o sede-vacantismo, né? E isso também forma como antítese o quê? O apoio dos progressistas ao Papa Francisco em querer instrumentalizá-lo em prol de uma agenda modernista, em prol de uma agenda progressista, em prol de uma agenda esquerdista. Tanto que no decorrer do filme aparece a história da época da ditadura na Argentina, nos anos 70, o Papa Francisco como um peronista, um esquerdista que tem livros de Paulo Freire, livros de Antônio Gramsci, livros de Dom Helder Câmara e etc. Quer dizer, os pais ali da teologia da libertação, aqueles que instrumentalizaram a igreja, aqueles que pensaram na igreja num ditame marxista, num modo historicista, quer dizer, a implantação do Jesus histórico, que não veio deixar os sacramentos nem a salvação das almas, mas veio deixar um regime político esquerdista, que acabou se culminando na teologia da libertação. Teologia da libertação que nada mais é que marxismo e gnose. Mas isso eles tentam colocar essa pecha no Papa Francisco, tanto para agradar a esquerda como para desagradar e inflar a crítica dos católicos tradicionais, ortodoxos, conservadores ou como queira. É um joguinho dúbio que eles fazem. Eles não estão interessados realmente na ortodoxia. Eles não estão interessados na sã doutrina católica. Eles estão interessados em instrumentalizar a figura de dois papas para satisfazer o quê? Uma agenda. E para manipular a cabeça das pessoas. Porque você pode cair sim nisto. Porque algumas coisas têm um fundinho de verdade. As críticas do Papa Bento XVI ao modernismo do Bergoglio, como é mostrado no filme, algumas coisas são reais. Algumas coisas são factuais mesmo. Só que é um joguinho muito sorrateiro, cara. Com meia hora de filme, né, lá pelos minutos 29 e 30, o então cardeal Bergoglio vai lá e me solta uma proposição herética. Que proposição é essa? De que Deus, ele evolui. Deus está sempre evoluindo. Isso é uma proposição herética. Completamente herética. Deus não pode evoluir. Deus não é um Pokémon, tá entendendo? Deus não está em constante evolução porque Deus não tem movimento. A única possibilidade de movimento que há deriva do ser de Deus, que é ato puro. Deus não está em constante evolução, como se ele estivesse diluído na natureza, como se fosse um Deus unívoco, né? Portanto, um Deus panteísta, que é o que tentam colocar neste minuto do vídeo. Não é que Deus está sempre em evolução. Não. Deus é o ato puro. Ele não pode estar em movimento. Porque se existe movimento, existe uma causalidade. Ora, se existe uma causalidade, segue-se que deriva da causa primeira. E que esta causa não deriva de nenhuma outra, sendo ela aquilo que é. Por isso que Deus fala, eu sou aquele que é. É uma proposição herética que colocam na boca do cardeal Bergoglio, que depois vira o Papa Francisco. Colocam proposições panteístas, gnósticas, modernistas, tudo na boca do Papa Francisco e também do Papa Bento XVI, que não raras vezes no filme nega o ser de Deus, nega a realidade, nega o ser. Portanto, fica numa revolta gnóstica. Eles atacaram ambos, de alguma maneira. Atacaram muito mais o Papa Bento XVI, é verdade. Não sei se para querer passar um pano naquilo que foi mostrado pelos documentos vazados do Wikileaks, né? Da instrumentalização da igreja, do ataque à igreja pelos globalistas. Não sei se fizeram por conta disso, né? Para querer abafar o caso e tal. Mas nós sabemos que atacaram muito mais o Papa Bento XVI e tentaram colocar o Papa Francisco como um papa mainstream, um papa que agrada a agenda que eles querem passar. Um papa que agrada realmente os movimentos sociais, os movimentos revolucionários, a teologia da libertação, o modernismo e etc. Então eles querem mostrar um papa que está indo contra os dogmas, porque não existe dogma. No filme mesmo é reduzida a questão dos dogmas.
É reduzida a questão da objetividade da igreja, é reduzida a questão dos sacramentos em prol do quê? De uma opinião subjetiva. Do que eu acho que é, de um sentimentalismo apenas. Então, pessoal, para vocês que assistirem esse filme, tomem muito cuidado com a dubiedade do negócio. Algumas coisas que são apontadas ali, algumas coisas são até verossímeis, mas a intenção com que são apontadas é importante. Porque eles estão atacando ambos os papas e, ainda mais, estão atacando os dogmas, estão atacando os sacramentos da Santa Igreja. E colocando tudo aquilo como se fosse uma grande hipocrisia, uma grande burocracia, como se a igreja de Cristo fosse apenas uma estrutura, como se fosse apenas uma estrutura burocrática. É isso que eles querem pintar. Com toda sorte de uma filmagem profissional, de uma beleza, né, que eles tentam passar no filme, mostrando o Vaticano, né, a capela, mostrando todos os jardins, né, a beleza que é realmente o Vaticano, a beleza que é a Santa Igreja e etc. Isso eles foram bem fiéis. Então, quer dizer, a externalidade do filme, a superficialidade das imagens, etc., pode, no conjunto todo, manipular você. E você vai sair do filme, se você assistir, né, tomar um engolve como eu assisti, você vai sair de lá pensando, nossa, colocaram o Bento XVI como um FDP, o Papa Francisco é isso mesmo que eles colocaram, né? Então eles descreveram exatamente o Papa Francisco, e isso vai ajudar a alimentar, se você tem discordâncias do Papa Francisco, isso vai ajudar a alimentar o seu sentimento de sede vacante, o seu sentimento de anticlericalismo. Isso vai alimentar. É para isso que eles já fizeram a coisa, para fazer esse joguinho dúbio mesmo. É uma coisa que eu sempre falo. Se você quer compreender o Papa Francisco, não será pelo Papa Francisco, né? Para compreender o Papa Francisco é necessário compreender o quê? Os efeitos do Concílio Vaticano II, que é uma coisa muito maior que o Papa Francisco. Ele é o efeito, assim, praticamente final do Concílio Vaticano II, é verdade, né? Mas o Papa Francisco ele só é compreendido nesse sentido, quando você compreende tudo que aconteceu na igreja nos últimos 50, 60 anos, para depois você compreendê-lo, tá certo? Mas que algumas coisas que o Papa Francisco faz são legítimas, assim como muitas das coisas que ele faz são, sim, criticáveis num ponto de vista da ortodoxia, tá? Mas não é dessa maneira que pintam ele, não. Não é dessa maneira que colocam ele, não. Não é. Conjuntura da linguagem do Papa Francisco, das ações do Papa Francisco, só podem ser analisadas se você compreende o que foi colocado na igreja após o concílio. Senão, você não está apto para entender. Tá bom? Você só vai bater a perna, falar o Papa é comunista, o Papa é globalista, o Papa é isso, o Papa é aquilo, e não vai entender o problema que embasa tudo que está acontecendo hoje na crise da Santa Igreja. Tá? E é claro, se você reduzir tudo a crítica ao Papa, toda a crítica ao clero, toda a crítica ao que está acontecendo na Santa Igreja, você, novamente, com efeito, perdeu aquilo que Cristo disse lá em Mateus, né? Capítulo 16, versículos 18, 19, etc. De que as portas do inferno jamais prevaleceriam sobre a sua igreja. Então não há motivo nenhum para esmorecer. Esses ataques irão continuar contra a Santa Igreja, ataques culturais, midiáticos, dúbios, dialéticos, sorrateiros, etc. Todos esses ataques irão continuar em filmes, peças, livros, todo âmbito cultural. Então tome muito cuidado para não caírem em armadilhas. Tome muito cuidado. Porque esse filme, sim, muito bem produzido, muito bem feito, exatamente para plantar a sementinha da discórdia entre os católicos. Para plantar a sementinha da discórdia. Tá bom, gente? Então gostaria de deixar esses comentários a respeito do filme. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido muito bem. Peço a vocês que se inscrevam-se aqui no canal, inscrevam-se no meu novo curso. Sigam-me nas minhas redes sociais, Twitter, Facebook. Ativem as notificações do canal para vocês receberem os vídeos. Até os próximos vídeos, então. Fiquem com Deus.